Irmãos, vamos ler o texto. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Amém? Irmãos, igreja do Senhor, o Espírito dá testemunho, ou dá testemunha, ou testemunho de quem eu sou. Precisamos entender que nós não sabemos de fato quem somos. E de vez em quando nós nos encontramos perdidos em nós mesmos. A Bíblia diz que o filho pródigo saiu de casa com toda a sua herança, e quando ele estava totalmente perdido, e que havia perdido tudo, a Bíblia diz que ele tomou a decisão de voltar para casa quando ele caiu em si. Se ele caiu em si, é porque ele estava fora de si. Se ele estava fora de si, eu entendo que o homem se perde de si mesmo. O homem é capaz de se perder de si mesmo. E num dado momento, numa determinada ocasião, ele não saber quem ele é. A mente dele fugiu. O raciocínio lógico da revelação que Deus tinha dado a ele há algum tempo se perdeu a ponto dele não saber mais quem ele é. Eu acredito que nós precisamos nos encontrar, não é nem com Deus agora, é conosco mesmo. Porque sem saber quem eu sou, sem cair em si, eu não volto para o Pai. Então a necessidade que eu tenho agora não é de voltar e conversar com o Pai, é de me encontrar comigo mesmo, para daí então tomar a decisão de reconciliação e de volta. Porque de fato nós estamos perdidos, não é daquilo que o Pai nos dava ou da casa do Pai. Não, a sensibilidade, a lembrança, as percepções da casa do Pai nós ainda temos. O que nós não temos é a revelação de quem sou eu. Aquele rapaz perdeu a consciência de quem ele era filho. E a Bíblia diz, o apóstolo escrevendo aos Romanos, na carta aos Romanos, em todo o contexto do capítulo 8, você percebe que ele está tratando dessa identidade, que o Espírito de Deus, ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando nós fugimos de nós mesmos, estamos fora de si, nós perdemos a identidade de filho, e nós nos comportamos como o funcionário de um chiqueiro, um funcionário de um homem que não sei aonde, porque deu serviço num lugar longínquo da nossa mente, e estamos assim a ver navios, estamos ladeira abaixo, sem saber quem somos, mas ainda há uma percepção de que tem um Pai, de lembranças do que o Pai fazia,
até os funcionários do Pai comem melhor do que eu nesse lugar. Então, a ideia é essa. O capítulo 8 trata dessa identidade. Não é da identidade que eu descubro. Caindo em si, não sou eu que descobri. Caindo em si é o Espírito que revelou. Quando eu percebo isso, irmão, no meu espírito, é porque o próprio Espírito trouxe consciência. E eu quero ministrar sobre isso, porque o texto diz que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o Espírito semelhantemente nos ajuda, nos sustenta, nos assiste na nossa fraqueza. E por nos assistir na nossa fraqueza, o Espírito então revela aquilo que nós por horas perdemos, que foi a sensibilidade da identidade que nós temos. Achamos que poderíamos ser dono de si, dono do próprio nariz, tomamos atitudes de quem é dono de si, e aí percebeu que se perdeu em si mesmo, e agora precisou cair em si. Mas esse cair em si é o Espírito que traz a revelação de quem você era, do ambiente que você vivia, e que é necessário fazer a rota de volta. Não é perspicácia, não é rapidez, não é ligeireza nossa que faz com que nós percebamos que temos que voltar. Não é a minha inteligência que dá esse start. Caí em si. Não, é o próprio Espírito que conscientiza você de que você é filho e que é necessário retomar essa identidade de filho. Eu pensei, caco meus botões. Se a igreja passar por essa opressão, por essa pressão que nós estamos passando de todos os lados, pandemia, é luta pessoal, relacional, familiar, em todas as áreas. Eu acreditava no início da pandemia que a igreja ia quebrantar mais, que o povo ia vir aos montes para os cultos. Não, foi o contrário. Eu fui lá em Campo Grande, a igreja do meu, uma das igrejas que meu cunhado é pastor, quase acabou. Falei, cadê os irmãos da igreja? Vai para o culto hoje? Não, ele falou, não, hoje nós não tem culto. Domingo não tinha culto lá. Em vários lugares. E o que é isso? São pessoas que estão tendo que ter uma ajuda do Espírito, dentro do seu espírito, para tomar consciência de saber quem de fato eles são. Porque na verdade eles eram membros de igreja, líder de departamento, pastores, obreiros, mas estavam fora de si. E o cair em si depende de uma chave que o Espírito tem para nós como povo de Deus. E eu quero falar sobre isso. Que isso não é apenas uma descoberta, é uma revelação. E o texto então, com essa ajuda do Espírito, o apóstolo Paulo vai declarar que Deus nos conhece. Irmãos, eu chorei bastante essa semana orando sobre isso aqui. Eu quebrantei meu coração. Porque eu não me conheço, é Deus que me conhece. Deus me conhece mais do que eu. Você acha que você se conhece? Você acha que você se conhece? Mesmo que você tenha mesmo que você conheça, mesmo que você acha que se conhece, já está maduro o suficiente, é uma pessoa experiente, mesmo na sua experiência, Deus te conhece mais ainda. Porque Deus te conheceu a partir da sua origem. Você se conhece a partir da concepção. Você se conhece ou se percebe como gente desde quando? Desde quando sua mãe colocou você no mundo. Então você se conhece a partir da concepção. Você se lembra aí, Souza, de detalhes quando você tinha 3 anos de idade? Eu estou lembrando mais ou menos do que nós comemos hoje na hora do almoço. De vez em quando se perde. O que você comeu hoje, Carlão? Churrasquinho?
Aleluia. Irmãos, nós nos conhecemos a partir do ventre, a partir da concepção. Pegaram o menino no colo, nasceu, aleluia. Aí todo mundo começa a conhecer essa pessoa, e ela mesma só vai lembrar de coisas a partir de 4, 5 anos para frente. E é a partir daí que ela se conhece. Não, Deus não te conhece a partir da concepção. Deus te conhece a partir da origem. Eu me quebrantei e eu chorei, porque o que é que Deus viu em mim? A Bíblia diz que nós éramos, o salmista diz que nós éramos uma substância informe, e Ele nos conheceu. Como é, irmão, que se você não tinha sido concebido, você não tinha forma, não tinha sido gerado, e Deus te conhecia sem você ser nada, sem eu ser gerado, sem ser substância, sem meu pai e minha mãe ter coabitado, Ele me conheceu. Ele me conheceu na origem, porque eu não fui formado apenas por causa do coito entre o meu pai e minha mãe. Eu não fui formado, eu não fui ali conhecido por Deus ali, eu fui conhecido antes disso. O meio, o caminho, a glória que Deus quis usar foi o casamento. A união entre um homem e uma mulher, esse foi o meio, foi a ponte que Deus usa e usou para que fosse gerado pessoas, famílias, filhos. Mas nós fomos conhecidos antes, uma substância informe, aleluia. Você já imaginou, irmão, que Deus é esse? O que é que Ele viu em mim, o que é que Ele viu em você, para nos conhecer antes? E o texto diz isso. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, e o texto diz isso a partir do verso ele vai falar que todas as coisas cooperam por causa dessa sondagem espiritual, e aí ele começa a listar a partir daí. Portanto, aos que de antemão conheceu. É Deus que te conhece, mesmo eu não sabendo. Ele me conheceu. O que significa isso? Significa que eu e você devemos nos encontrar em algum lugar. E que lugar é esse? Para cair em si, para que esse Espírito revele essa identidade de novo. Onde é que eu devo me encontrar? Eu devo me encontrar em um lugar que Deus me viu pela primeira vez. Você só vai se encontrar quando você trouxer a sua vida, o seu coração, a sua mente para o lugar em que Deus te viu pela primeira vez. Onde é que Deus te viu pela primeira vez? Deus te viu nele. Então a sua origem não está nesse passado que você tem aí, não. Então a sua vida não está pautada por isso que você sofreu ou por isso que você está sofrendo. Isso é o que nós conhecemos. O que Deus conhece de nós, não. O que Deus conhece de nós é que nós fomos gerados nele. O problema é que a gente enxerga as pessoas na nossa visão e na nossa ótica. Mas Deus nos vê como Ele nos gerou. E como Ele nos gerou? Nele. E se Ele nos gerou nele, a nossa origem é boa. Sabe o que faz ficar ruim? É que da concepção da nossa mãe para cá, o pecado, a carne, a nossa vida desregada vai manchando a nossa identidade, as nossas volúpias, nossas vontades, nosso desejo de ir para longe da casa do Pai, fugir de Deus para uma terra longínqua. Isso mancha a nossa identidade e faz por horas a gente perceber que nem filhos somos mais. Mas essa é uma análise que nós estamos fazendo, que as pessoas fazem de nós, que o nosso testemunho entrega. Mas a análise de Deus não é essa. A análise de Deus é que você existe nele antes que você mesmo existisse. A análise de Deus é que você já existia antes de você existir. A análise de Deus é que a igreja do Senhor já existia nele antes mesmo dela ter forma.
Então Ele nos conheceu nessa origem. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque se nós entendermos isso, nós vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração, ser perdoados mais fácil. Porque o problema não é você receber o perdão, o problema é você cair em si. Se você se perde de si, você também tem capacidade de não se perdoar. Se você está fora de si, você tem capacidade de não liberar perdão para você mesmo. As pessoas às vezes já até te perdoou, as pessoas já até estão te abençoando. Agora você não consegue perdoar a si mesmo. Por quê? Porque ainda você não está sabendo quem é. Mas você hoje descobre que a sua origem não é na concepção, é em Deus. É em Deus. Em Deus você foi gerado. E não é mérito nosso, não é mérito de ninguém, porque eu não era nada, não tinha forma. Como é que eu vou saber alguma coisa? Então é Ele. Nós fomos gerados nele. Se nós fomos gerados nele, nós somos dele, imagem dele, semelhança dele. Portanto, nós somos algo para a glória de Deus. Os que de antemão conheceu. Então Paulo fala que Deus nos conheceu. Em primeiro lugar, Ele nos conheceu, e isso significa origem e essência. Segundo, ele diz que aos que conheceu, predestinou, ou seja, deu um destino antecipado. Então o Espírito sonda, nos assiste na fraqueza, e ele diz assim: olha, todas as coisas cooperam. Fiquem calmos, porque sou eu que sondo o coração, sou eu que sondo o Espírito. Eu conheci na origem, e agora eu predestinei. Se Deus nos conheceu antes de nós sermos alguma coisa, e agora Ele nos predestinou, deu um destino antecipado para você. O problema é que nós não conseguimos ver esse destino. Nós não conseguimos ver o final dessas coisas, porque nós somos limitados. Nós somos temporais. Deus é atemporal, nós somos temporais. Nós só conseguimos enxergar o que está aqui agora, no máximo até amanhã, o que nós vamos começar a trabalhar de manhã cedo. Olha, nós não estamos enxergando lá com os olhos de Deus, mas Deus já traçou um destino. Na mente de Deus, você foi conhecido antes de ser, e na mente de Deus, você já chegou lá no final. O problema é que nesse trajeto do tempo, nós não conseguimos ver o final. Mas a Bíblia diz assim, lá no profeta Jeremias diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. E aí nós ficamos perdidos no meio disso, dessa confusão que nós mesmos entramos, e pensamos que Deus perdeu o controle do destino que Ele traçou para nós. Deus não, Deus já predestinou, Deus já pagou a passagem, já pagou na cruz do Calvário, Deus já te colocou, embarcou, destinou, você já foi lançado e vai chegar. Agora no meio do caminho teve alguns percalços, mas isso não fez você perder a originalidade nele. Isso pode ter tido um problema de questão de testemunho público, mas isso não tirou a originalidade de filho que você é. E isso em algum momento vai te devolver a consciência da revelação do Espírito de quem você é, e você vai pegar o rumo de novo e vai para o destino certo, que é o destino que Deus tem para você. Se você crê nessa palavra que eu estou liberando, ei, a sua vida não para aqui, a sua vida não estaciona aqui, a sua vida não acabou aqui. Deus tem um destino certo. Conheceu, origem e essência, predestinou, propósito. Mas aquele que Ele predestinou, Ele chamou. Isso fala da vocação. Ele nos chamou, Ele nos vocacionou. Ele te deu uma vocação. Chamado, vocação. Mas aos que chamou, Ele justificou. Diz o texto: justificação, autoridade devolvida. Você não tinha como ser justificado.
Eu não tinha como ser justificado, mas Ele nos justificou. Sabe o que é justificação? É alguém chegar e falar assim: olha, ele está condenado, mas eu trouxe aqui a autorização, a autoridade para ele ser livre novamente. Está liberto, está livre, pode ir embora. É o juiz declarando justificado aquele que era condenado. Justificação, autoridade devolvida. Sabe o que o pai do filho pródigo fez? Quando o filho voltou, ele justificou. Que forma que ele usou para justificar? Ele pegou um anel e colocou no dedo. O anel no dedo era uma autoridade para que ele entrasse na herança novamente, porque ele já tinha perdido a herança. Ele já tinha gastado a herança. Mas o pai falou: toma a autoridade de volta, receba. Justificação. Isso é algo que Deus faz. É algo que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, para nós voltarmos a essa consciência espiritual de quem nós somos. Nós somos conhecidos, nós somos predestinados, nós fomos chamados, nós fomos justificados. E agora, por final, o texto usa a palavra: aquele que ele justificou, ele também glorificou. Coloca o texto aí no telão para mim, fazendo um favor. Verso de número 30. 8:30 de Romanos, para que os irmãos possam olhar. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Então ele conheceu essência, origem, predestinou, propósito, chamou, vocação, justificou, autoridade devolvida, e glorificou, companhia, glorificou presença, glorificou comunhão com Ele. Todo esse processo do gemer inexprimível do Espírito é para te conhecer e fazer você conhecê-lo. E eu anotei um negócio. A glória de Deus é para quê então? Essa companhia de Deus, essa comunhão com Deus, essa presença desfrutável entre nós e Deus, é para quê? Essa glória de Deus é para que, da mesma forma que Ele te conheceu na origem, você também conheça Ele. Da mesma maneira que Ele te conheceu, você o conheça. A glória é você desfrutar, é conhecer e ser conhecido. O que é a glória de Deus? O que é essa glorificação na nossa vida nos dias de hoje? O que é isso? É desfrutar da companhia de Deus. Tem gente que pensa que glória de Deus é quando cai o fogo no culto, é quando todo mundo tomba no chão. Isso é parte da manifestação de sua glória, isso é bênção. Porém, a glória de Deus em nada tem a ver com isso. A glória de Deus é Ele conosco. A glória de Deus é Emanuel, é Deus conosco. A glória de Deus é quando eu vejo os céus abertos, mesmo que todas as bocas estejam abertas contra mim. A glória de Deus é quando eu vejo o propósito, o destino, mesmo que todos estejam dizendo que esse destino não existe. A glorificação de Deus em mim é a percepção que eu tenho que a glória não é uma coisa. A glória não é apenas um ambiente. A glória é andar com Deus. A Bíblia diz que esses que Ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, é os que Ele chamou para andar de volta, andar com Ele. É presença restaurada, é paternidade devolvida,
é festa, é o bezerro morto, é o boizinho cevado, é o filho de volta, é o pai se alegrando porque o filho foi achado. Isso é a glória de Deus invadindo a casa. Isso é a glória do filho que era por ele, por Deus não, mas por ele, desconhecido. Porque quem estava perdido éramos nós, era Deus. E agora ele devolve a glória. Chegou o tempo em que a igreja tem que descobrir a glória de Deus. E a glória de Deus não é apenas num culto. A glória de Deus não é apenas uma provisão financeira. A glória de Deus não é apenas o casamento dos sonhos. A glória de Deus não é apenas a riqueza dessa terra. A glória de Deus não está implícita nessas coisas que nós vemos. A glória de Deus está em andar com Deus. É ter a companhia de Deus. É andar de mãos dadas, de braços dados. É ser companheiro de Deus. Isso é desfrutar da glória de Deus. Porque o poder da sua glória nós não somos suficientemente capazes de aguentar. Moisés queria ver o fulgor da sua glória. Moisés queria ver o brilho da sua glória. Moisés queria ver a explosão da sua glória. E falou com Deus: mostra-me a tua glória. Deus falou assim: então você não suporta, Moisés. Fica ali entre a fenda da rocha que eu vou passar de costa. O homem, nós mesmos não suportamos o peso da glória, mas nós suportamos a companhia da glória. A presença da glória. Está na hora de você ser glorificado. Essa glorificação é a cobertura da glória. Não é uma exaltação pessoal. Deus quer te envelopar com a glória dele. É criar uma vestimenta de glória. É colocar sandálias da glorificação. Porque essas que chegaram até aqui tá com cheiro do chiqueiro. Ele quer te dar sandálias da glorificação, vestimentas de glória, anel da autoridade que revela a glória. Deus quer devolver isso para a igreja dele, para os crentes nesse tempo. É ter aquela vontade de chorar quando está na presença dele. É desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus. É amar a sua presença. É viver para ele. É desfrutar das coisas que ele tem para nós. Não se preocupar com tantas coisas que tem nesse mundo e começar a ser mais companheiro de Deus. Ter mais a companhia do Senhor do que a própria companhia de nós mesmos. Porque nós em nós mesmos nos perdemos nos nossos pensamentos. Tem gente ficando louco. Tem gente se perdendo. Tem gente que está perdido. Tem gente que não sabe nem quem é. Mas essa noite Deus manda eu te dizer: Ele te conheceu antes de você mesmo ser, ou antes de você ter forma. E Ele te conheceu, e Ele te predestinou, e Ele te chamou, e Ele te justificou, e Ele te glorificou. Glorificou é a autorização para andar com Ele de novo. Você tinha se perdido por aí, mas você foi achado. Aleluia, vamos celebrar isso. Vamos celebrar isso, pega na minha mão. Não, anda comigo de novo. Anda comigo nessa cidade, de mão dada, pega de novo. Vamos. Sabe o que o filho falou? O filho disse assim, caindo em si, o Espírito revelou que ele tinha que voltar. Ele disse assim: eu vou falar com meu pai. Eu vou conversar com ele. Chegando lá eu vou falar assim: olha, até os teus funcionários aí tem pão quentinho. Eu já não sou digno mesmo de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus funcionários, que tá bom demais. Isso ele falou no chiqueiro. Quando ele chegou na presença do pai, ele repetiu essa conversa. Porque quem se arrepende lá, reconhece aqui. Se arrepender, você pode se arrepender em qualquer lugar dessa cidade, mas reconhecer, você tem que reconhecer na frente do pai.
Vai ler o texto de novo. Vai ler o texto lá de Lucas 15. Ele reconhece, ele arrepende lá e reconhece na frente do Pai. Porque quem está arrependido não tem problema com reconhecer 2, 3, 4 vezes não. Esses dias apareceu uma lembrança. Eu sabia que eu fui batizado nas águas em 1991. Não, 1990. Já tem um tempinho de batismo, hein? De lá para cá, eu venho reconhecendo Jesus todos os dias. Eu venho me arrependendo todos os dias. Segura na mão de Deus. A glória da igreja é andar de mãos dadas com Ele. Desfrutar da glória é andar com Deus. Não é só ser crente na igreja. Não é só falar em outras línguas. Não é só ter dons. É andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Há um nível de glória mais profundo, que está na intimidade de andar com Deus. Se você começar a andar com Deus, se você começar a andar com Deus, você vai desfrutar de um nível tão grande de glória, que você vai se tornar irreconhecível. Deus vai trazer essa consciência para você. Deus vai trazer essa consciência para mim. Nós ainda estamos muito rasos com relação à glória de Deus. Nós dependemos de culto, dependemos de profeta, dependemos de pastor, dependemos de igreja, dependemos disso, daquilo outro. Ei, Deus vai te desvencilhar dessas coisas para que você ande com Deus num nível de glória mais profundo. As coisas vão se tornar mais fáceis para você. Você crê nisso? Que Deus tem um nível de glória e de intimidade para você andar nele em 2022. Ele te conheceu. Ele te predestinou. Ele te chamou. Ele te justificou. E Ele glorificou a igreja. E essa glorificação é andar com Ele.